Olá, sou o professor Júlio César Santos, com muito carinho estou aqui para ajudar você, hein? Vamos rumo à sua aprovação, né? Vamos gabaritar ética, 100% ética, com muito carinho para você, tá bom? Vamos lá, vamos para a dica, são 100 dicas para a sua aprovação, para você possa gabaritar ética. Vamos para a dica 64, então eu quero falar com você a respeito do Conselho Federal. Vamos lá, dica 64, Conselho Federal. O que é o Conselho Federal? É o órgão majoritário, né? Máximo da OAB. Fica localizado na capital do Brasil, em Brasília, né? Distrito Federal. Quando eu falo do Conselho Federal, é o órgão máximo da OAB, dotado sim de personalidade jurídica própria. Fica com sede na República do Brasil, né, na nossa capital, e compõe dos seus conselheiros federais integrantes sim das delegacias. Alguns chamam de delegacias, não gosto muito não. O termo mais adequado é delegações, tá? A OAB não usa muito delegacia. Outros conselhos falam muito em delegacia. Aqui é delegações, é o termo mais utilizado na prova. Cada estado tem a sua unidade federativa, né? Representativa no Conselho Federal. Vale a pena lembrar que os ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios. Então, todo ex-presidente da OAB é considerado membro honorário vitalício. Professor, uau, que máximo! É mais algo formal que qualquer outra coisa, né? Não muda muita coisa, não. A diretoria é composta não só a diretoria do Conselho Federal, mas também da seccional e também da subseção. Toda diretoria tem isso, é igual, o modelo é parecido. É parecido não, é igual mesmo, é idêntico. Toda diretoria tem quem? O presidente, o vice, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Repete com o professor, vai, quero ver. Presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro, ok? São 5 membros que vão compor a diretoria. Falou em diretoria dentro da OAB, é isso, é igual, seja no Conselho Federal, seja no Conselho Estadual, né? Só que a gente não pode usar esse nome, é para ficar mais fácil, é didático. O nome correto é seccional, tá? Cada estado tem a sua seccional. Presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Eu sempre falo presidente, alguém que o substitui, o vice, alguém que dá o apoio, secretário-geral, alguém que dá mais apoio também, secretário-geral adjunto, e alguém que toma conta do dinheiro. Sempre alguém toma conta do dinheiro, então tem que ter tesoureiro. Igual a sua esposa lá na sua casa, né, que toma conta do dinheiro, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. Dica 65, hein? Direito à voz. Isso sempre cai na prova da OAB. Isso é meio teórico, mas é importante e é simples também. O que é direito à voz? É direito de falar. Os ex-presidentes, que são membros honorários vitalícios, terão direito à voz nas sessões. Sabe, o sujeito tá lá passeando na praia, e aí ele é meio psicopata, ele fala, eu sou ex-presidente, sou membro honorário vitalício. Eu fiquei sabendo que nessa OAB aqui, ele tá a passeio, né? Larga a família e vai participar da reunião. Isso. Falo reunião, o nome adequado, sessão, né? Vai lá participar, como ele é ex-presidente, ele fala, eu sou ex-presidente, membro honorário vitalício, eu tenho direito à voz. Pronto, olha que coisa ridícula, né? Ou seja, ele vai participar, tá bom? Só para ficar a dica aí para você. Então, o ex-presidente tem sim o direito à voz, apenas de voz, tá? Atualmente apenas de voz, nas sessões. Agora, detalhe importante. Porém, para aqueles originariamente que assumiram o cargo de presidente até a data da publicação dessa lei, do Estatuto nova, ele tinha outros direitos. Então, se a OAB perguntar do Estatuto antigo, ele tinha outros direitos. Cuidado, acho difícil, tá? Faz muito tempo, acho difícil. Mas atualmente só o direito de voz. E aí eu dou a dica para você. Somente direito de voz a partir de 4 de julho de 1994. A partir da Copa de 94, tá? 4 de julho de 1994. Fica assegurado o pleno direito de voz e voto em sessões, ok? Então fica atento, por quê? Vou explicar novamente essa dica 65, hein? Os ex-presidentes terão direito apenas à voz nas sessões, tá? Mas esses presidentes que assumiram antes de 4 de julho, tá? Então fique atento. A partir de 4 de julho de 94 ficou assegurado o pleno direito de voz e voto nas sessões, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Dica 66, vamos lá, dica 66. Delegações. As delegações serão compostas por conselheiros federais, lembrando de 27 delegações, cada estado e distrito federal, totalizando 81 conselheiros federais. Cada delegação terá direito a apenas um voto por maioria, chamado voto por delegação, né? E não pode ser exercido nas matérias de interesse de unidade que represente. Então, importante também.
Vale a pena dizer que o presidente das deliberações do conselho deterá apenas o direito de chamada voto de qualidade, tá? Ou seja, o voto de desempate. Voto de qualidade é o voto de desempate. Então, importante também. Dica 67, presidente do conselho. O presidente do Conselho Federal compete à convocação do Conselho Federal, bem como presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, né? Lembrando que o Conselho Federal ele tem representação nacional no Brasil e internacional. Dica 68, vamos lá, dica 68, dica importante também. O advogado poderá requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório, administração pública direta e indireta. Também importante também. Dica 69 do Conselho Seccional. O Conselho Seccional também é dotado de personalidade jurídica, tá? E tem como jurisdição o respectivo território, que é o Estado. Então, fique atento em relação a isso. O mesmo vale para o Distrito Federal. Dica 70, número de conselheiros. Vale a pena lembrar que o número de conselheiros será definido de maneira proporcional aos seus inscritos. Qual que é a regra geral, tá? Abaixo de 3 mil inscritos, até 30 membros eleitos. A partir de 3 mil inscritos, mais um membro, né, que é acrescentado por grupo completo de 3 mil, ok? Até o total de 80 membros. Então, também dica importante para você entender. Menos que 3 mil, mais 3 mil. É o que interessa para o B. Vamos lá, dica 71, suplentes, hein? Os suplentes são aqueles que atuam substituindo os titulares da diretoria. Nas ausências e faltas dos mesmos, vai aparecer os suplentes. Igual acontece numa CIPA, né? Que você que já foi candidato à CIPA aí. O que é a CIPA? É aquele conselho de proteção no ambiente de trabalho. Então tem que ter o suplente. Vamos lá, dica 72, hein? Subseção. Considerado extensão do conselho seccional, a subseção é o bracinho, tá? É o bracinho. Possui personalidade jurídica própria. Então é importante, a subseção tem personalidade jurídica própria, mas é o bracinho. Não posso falar que é municipal, é o braço, tá? Nós temos regiões que nem tem subseção. Você pega Tocantins, não tem subseção. Ou a seccional que toma conta. Agora você pega o estado de São Paulo, como é tão grande, né? O estado não, o município de São Paulo, nós temos subseções por bairro. Então vai depender muito da seccional, né? De como ela quer delegar ou não poderes. Então, importante também. 7.3, o que é o conselho de subseção, hein? Tem que ter, para ter um conselho de subseção, tem que ter mais de 100 advogados inscritos, tá bom? Senão não vai conseguir criar essa subseção. Dica 7.4, tá acabando, vamos lá, vamos juntos. A intervenção nas subseções. O conselho seccional, que é estadual, pode sim, caso não concorde com a subseção, intervir, mediante o voto de 2/3 dos seus membros, tá bom? Então pode fazer isso. Dica 7.5, hein? Competências. São competências da subseção. O que, professor? Criar tabela de honorários? Jamais, hein? Tabela de honorários é seccional, ok? Prova da OAB, agora unificada, Conselho Federal. Então não viaja na maionese. A subseção tem alguns afazeres importantes, entre eles, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas do advogado. Vale a pena dizer que a representação, o presidente da subseção pode receber, mas subseção não tem tribunal de ética. Só tem tribunal de ética onde? No Conselho Federal e na seccional, tá? Então ele vai encaminhar, ok? Ele pode receber, pode ser endereçado a ele, mas ele vai mandar via malote para onde tem a tribunal de ética. E quem tem tribunal de ética? A seccional, que é estadual, tá bom? Importante também. O que é a caixa de assistência, hein, professor? Dica 7.6. Caixa de assistência tem o objetivo, sim, de ajudar o advogado. Ela é dotada de personalidade jurídica própria e destina a prestação de assistência ao inscrito, né? Ou melhor, aos inscritos no Conselho Federal, ok? Então, também importante. Lembra você que a subseção, o que ela tem de diferente? A subseção das outras, ela não tem personalidade jurídica própria. Então, guarde isso, é importante. Dica 7.7. Vamos lá, diretoria. Já falei, né? A diretoria é composta por 5. Fala pra mim. Fala, pro professor ficar contente, ele arrepiar de emoção. Fala, quantos? 5, né? Presidente, vice-presidente, secretário, secretário-geral, adjunto e tesoureiro. Matou. Dica 7.8, hein? O Conselho Seccional, mediante a voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na caixa de assistência. Então, o Conselho Seccional, que é estadual, também, assim como acontece na subseção, pode intervir. Eu volto a falar, a subseção, a caixa de assistência, são os braços da seccional.
Então vamos dizer que o presidente da subseção começa a inventar moda. Pode intervir, sim, a seccional, tá bom? Vamos lá, dica 7 e 9, eleições na OAB, os mandatos, né? A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB poderá ocorrer trienalmente, cada 3 anos, na segunda quinzena de novembro, entre os dias 16 e 30 do último ano. 3 anos o mandato, não é mandado, né? Mandato, mediante votos, né? Votos em uma célula única para a votação direta dos advogados regularmente inscritos. Lembrando que a OAB, ultimamente, pede emprestado à Justiça Eleitoral aquelas urnas eletrônicas, tá bom? Quando eu falo da dica 80, vamos falar da candidatura. Para se candidatar, você que pensa em se candidatar, deve se provar situação regular junto ao OAB, não ocupar cargo exonerável adjunto e também não ter condenação definitiva por infração disciplinar, tá? Então isso é importante. Também exercer a profissão há mais de 5 anos, ok? E não pode estar devendo a unidade, para que você possa se candidatar. Lembrando que ao OAB você se candidata por chapa, você vai ter que ter a chapa completa para poder se candidatar. Também não pode exercer cargos incompatíveis, né? Nem permanentes e nem temporários. Também não pode fazer isso, ok? Então, importante. Vamos para a dica 8.1? Vamos lá, eleições na OAB, ainda nas eleições, que é tema que cai na nossa prova, hein? Quando eu falo das eleições da OAB, a eleição do Conselho Federal é um pouquinho diferente, então atenção aí. O registro da candidatura à presidência junto ao Conselho Federal deve ocorrer desde 6 meses até 1 mês antes da eleição, ok? Então é importante. Também por chapa completa. E a grande diferença em relação à subseção é que aqui poderá ocorrer, claro, o cancelamento da chapa também, mas é importante deixar claro que aqui as datas são diferentes, tá? Nós temos aí no dia 31 de janeiro do ano seguinte a data da eleição do conselho, que elegerá em reunião presidida por um conselheiro, mais antigo, inclusive, por voto secreto, e um mandato também de 3 anos, tá? Então também 3 anos a sua diretoria, que tomará posse, inclusive, no dia seguinte. Então, importante também. Dica 82, vamos lá, chapas para as eleições. A chapa para a eleição, né, de um conselho seccional deverá ser composta dos candidatos ao conselho, à sua diretoria. Então você tem que ter a chapa completa. Depois você vai chamando o pessoal para compor, mas a chapa tem que estar completa, né? Então não tem jeito. Presidente, vice-presidente, então tem que estar completa. Então a chapa para o conselho seccional deverá ser composta dos candidatos ao conselho, à sua diretoria, a delegação, ao Conselho Federal e a diretoria da Caixa de Assistência também, tá? Então não só o conselho, mas a Caixa de Assistência para eleição conjunta. Então importante. 8.3, vamos lá, mandatos do advogado. Então, 3 anos, hein? Já falei, volto a falar, dica 83, 3 anos, tá? Iniciando sempre em 1º de janeiro do ano seguinte da eleição, salvo o Conselho Federal, que inicia em 1º de fevereiro do ano seguinte da eleição. Vamos lá, dica 83, 84 agora, hein? Do processo na OAB, o processo disciplinar. Então, atenção aqui. Quando eu falo processo disciplinar, nós temos o Tribunal de Ética da OAB, formado pelas suas turmas, tá? O julgamento é feito pela seccional, que é estadual, e o recurso vai lá para o Conselho Federal. Então, importante também. Vamos lá, dica 85, punição disciplinar, hein? Você já sabe quais são as penas, está craque no assunto, e vale a pena dizer que o poder de punir disciplinarmente os inscritos ocorre de forma exclusiva ao Conselho Seccional, cuja a base territorial tenha ocorrido a infração, tá bom? Então, dica importante também. Dica 86, o Tribunal de Ética, formado então pelas suas turmas, lembrando que subseção não tem Tribunal de Ética, ela encaminha para a seccional. Dica 87, hein? Revisão, vamos lá, dica 87. Quando eu falo do Conselho Federal, é importante esclarecer que certamente é o órgão de representação nacional e internacional, e também todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes, ou ainda sendo unânimes, contraria o estatuto, será decidido pelo Conselho Federal. Também uma dica importante aí. Queria bater um papo com você a respeito da dica 88, o desagravo público sempre cai na prova da OAB. O que é esse desagravo público, professor? Desagravo público, é importante você lembrar que é a reparação social promovida pela OAB em defesa do advogado de suas prerrogativas. Prerrogativas quer dizer direito, tá? Dirigido à sociedade, então. Tema importante também, sempre cai na prova da OAB. Desagravo público, você foi ofendido, você vai numa sessão agendada pela OAB, você vai bater um papo sobre isso, você vai defender a sua honra, tá bom? Dica 89, conselho.
O conselho competente que deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. No caso de ofensa a escrito na OAB, o exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB deverá ser comunicado diante do evento. Então, ou seja, o que quer dizer isso, né? O desagravo sempre será feito, se for um desagravo em relação à seccional, dentro da seccional. Só aparece no Conselho Federal quando for a nível nacional, ok? Então, o desagravo público em relação ao ofendido pode ocorrer de ofício ou ao seu pedido, tá? Ou de qualquer outra pessoa. Então, quem pode requerer a sessão de desagravo público? O ofendido, de ofício ou ainda a pedido de terceiros. Dica 90, local do desagravo, hein? Do desagravo, vamos lá. Em regra, quando eu falo do desagravo, ele ocorrerá na seccional. Em regra, tá? Onde ocorreu a ofensa. Competindo ao relator, quando estiver convencido da ofensa relacionada ao exercício da profissão ou cargo da OAB. Emitir um parecer, inclusive. Tá bom? Para marcar essa sessão de desagravo. Dica 91, Conselho Federal. O Conselho Federal certamente tem o objetivo de promover o desagravo público do Conselho Federal ou do presidente do Conselho Seccional, quando ofendidos no exercício das suas atribuições, de seus cargos e ainda quando alguém de sua diretoria. Então, o Conselho Federal, tá bom? Vamos lá, para finalizar, tá acabando. Dica 92, né? Sem dicas, hein? Pro bono. O que é advocacia pro bono? Não pago nada, não gasto nada. É aquela gratuita, mas gratuita de coração. É a prestação de serviço gratuita, eventual e voluntária. Sem vínculo com igreja, sem vínculo com partido político, sem vínculo com um time de futebol. É de coração. Dica 93. Sigilo do advogado. O advogado tem que ter sigilo. Quando atende o seu cliente, ele precisa ser sigiloso, não pode sair contando, tá? Senão é infração ética, ok? Dentro do exercício da profissão. Dica 94, relativização do sigilo. O sigilo não é absoluto, ele é relativo. Por quê? O advogado poderá, sim, em alguns casos necessários, ele poderá contar, né, abrir mão. Quando isso vai acontecer? Haverá essa relativização do sigilo em situações, verdadeiras exceções, que o sigilo não é absoluto em virtude de uma investigação que possa prejudicar o advogado. Então, sei lá, estou sendo acusado de homicídio, então eu vi, aí eu vou falar, mesmo que seja meu cliente, eu vou quebrar esse sigilo, porque senão eu vou ser prejudicado. Então o sigilo não é absoluto, ele é relativo, ok? Vamos lá, dica 95, hein? Publicidade profissional, cuidado, hein? É vedada a divulgação conjunta com outras atividades. O advogado tem que fazer cartão. Pode fazer anúncio? Pode. Anúncio em jornal, revista? Pode sim. Só não pode fazer anúncio em jornal, televisão, né, e rádio. Aí não. Mas jornal, papel, pode fazer anúncio. Pode, professor, mandar pintar o carro? Não, também não, tá? Isso tem caráter comercial. Dica 96, vedações na publicidade. Não é permitida a publicidade em rádio, cinema, televisão, outdoor, painéis luminosos. As inscrições em muros também não. Paredes, veículos, elevadores, jamais. Distribuição de panfletos, jamais, tá? E mala direta só para os seus clientes, não para captar clientes. Dica 97, identificação do escritório. Nunca uma identificação abusiva, com nome fantasia, né? Sempre com o nome completo do advogado e número de inscrição. Dica 98, participação em programas. Pode participar em programa? Pode, mas não para se vender, tá? Pode participar. Então não adianta falar, tá lá na Maria Braga e falar: olha, tudo bem, eu gostaria de deixar claro que eu sou o melhor advogado do Brasil, viu, José? O melhor advogado do Brasil, hein? Qual que é o seu telefone, hein? Isso não pode, tá? Você vai lá para dar caráter informativo, mas não para se vender. Então cuidado com isso. Dica 99, o advogado poderá manter colunas em jornais e artigos em revistas com caráter informativo e literário. Isso pode, tá? Dica 100, finalizando, a publicidade, né, em relação à publicidade. A publicidade promovida nos cartões e materiais do escritório deverá ser acompanhada sempre, anota isso que isso cai na prova, nome do advogado ou da sociedade de advocacia, o número ou o número das inscrições, tá bom? 100 dicas, hein? Batemos, hein? 100 dicas, hein? Em 4 blocos, né? Deu 4 blocos aqui. Primeiro, olha lá. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Não deu nem 4 blocos. Nós dividimos em 3 blocos. Ficou bom demais, hein? Então você aí que escutou,
né, a rádio do professor Júlio aqui, pode ter certeza que essas 100 dicas é para você sem 100% de ética, gabaritar ética com muito carinho e muito amor. Sucesso sempre na tua vida, então nós conseguimos aí dividir em 3 blocos, pelo menos 100 dicas para você gabaritar na prova da OAB. Tá? Com muito carinho, o professor fez isso para os queridos amigos e futuros colegas de profissão. Chegou a hora, vai dar certo, vai ser aprovado, leia com calma a prova, com muita atenção, com muito carinho, e quero falar para você, venha fazer cursos práticos com o professor Júlio, tanto no ESO, né, www.exoeducacional.com, e também no Instituto Júlio César Sanches. Nós temos aí as pós-graduações itinerantes e também a unidade física em Tocantins, Palmas. Venha conhecer nossa metodologia bem prática, focada na prática, com muito amor e carinho. Acompanhe o professor nas redes sociais, eu agradeço por tudo, muito obrigado, saúde, paz, amor, sucesso, é o que eu desejo a você. Que a nossa relação seja eterna, que eu possa te ajudar também em ações, dicas jurídicas, com muito amor e carinho. Se inscreva no canal do professor, tem muita aula para você à sua disposição. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.